Igreja Verbo da Vida Salvador, nós vencemos. Aleluia, não estamos caminhando para a vitória, estamos vivendo em vitória. Aleluia, não estamos caminhando para reinar, reinamos em vida. Enquanto vivemos, governamos. Aleluia. Mas pastor, nem todas as coisas parecem, nem todas as situações me dão um relatório de vitória. José estava preso, ainda assim foi chamado de próspero, e ele não perdeu a sua essência. Aleluia, aleluia. Pastor, mas parece que eu estou no deserto. Pelo menos você já saiu do Egito. O problema não é deserto, deserto é a porta para o milagre. Você está entendendo isso? Quem está no deserto é porque já saiu do Egito e está prestes a entrar na terra prometida. Aleluia, glória a Deus. O Senhor vai destruir tempos de escassez. Deus vai abrir portas sobrenaturais ainda esse ano. Eu comecei dessa forma porque eu estou com tanta expectativa de que Deus vai nos surpreender ainda no final desse ano. O Deus que criou o universo em 7 dias, Ele opera em 2 meses. Ele quebra a dívida em 2 meses. Ele dissolve esse caroço, Ele faz isso. Ele faz, glória a Deus. Ele faz, aleluia. Deus opera em nosso favor. Deus joga no nosso time. Deus está do nosso lado. Aleluia. Se Deus é por nós, oh, pelo amor de Deus, se Deus é por nós, eu estou acima, eu estou reinando, aleluia. E o capeta está aqui. Não pedimos licença ao diabo para reinar. Não peça desculpa por reinar em vida. Não tenha vergonha de dizer aquilo que você é por dentro. Aleluia, aleluia. Não tenha vergonha de colocar para fora aquilo que você é por dentro. Não tenha vergonha de dizer o que você é, mesmo que as coisas externas não pareçam dessa forma. Nós não vivemos por vista. Não vivemos, os nossos olhos não são os nossos senhores. Os nossos olhos às vezes podem nos enganar, mas os nossos olhos espirituais, as convicções, as palavras, as imposições de mão, aquilo que Deus me disse é verdade, aleluia. O anjo apareceu para Maria e disse: tu vai dar à luz a um filho. Nunca tive relação com homem. Ou seja, eu nunca criei essa intimidade. Eu não tenho relação com homem. Como assim eu vou ter filho? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Foi o que o anjo disse. E aquilo que vai nascer de ti não é seu, é dele. Oh, aleluia. Mas pastor, como é que eu vou sair desse buraco? Eu não tenho relacionamentos, eu não tenho contatos, eu não tenho. Qual é a resposta de Deus para nós nessa manhã? Desceu sobre ti o Espírito Santo, e hoje pela manhã o poder do Altíssimo te envolve. Aleluia. O que vai nascer, o que vai frutificar, a porta que vai abrir, não é o teu braço, não é a tua força. Aleluia. Deus ainda é Deus, e para sempre o será. Aleluia, glória a Deus. Eu estou empolgado hoje com a derrota do capeta. Oh, glória a Deus. Está com vontade de estar dirigindo, o capeta aparecendo na minha frente para eu passar por cima. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje nós temos um tema, esse mês nas escolas dominicais nós temos um tema maravilhoso que mudou a história da minha vida, mudou a história da vida da minha esposa, do nosso casamento, muda a história dessa igreja. São sementes. Aleluia, aleluia. São sementes. Esse mês o pastor nos comissionou a falarmos sobre o poder da semente. Eu não quero, demorar muito, nem posso, porque os pastores estão assistindo e eu sou passível de bronca no final. Aleluia. Mas nessa manhã eu quero depositar algo no teu espírito que o Senhor falou comigo. Ontem estivemos ministrando no aniversário do nosso ponto de pregação. Já é congregação lá? Do nosso ponto de pregação em Simões Filho. Gente, que igreja linda. Gente, é a nossa igreja. Somos nós, amém? É o ponto de pregação da nossa sede. E está maravilhoso o lugar, o som está novo, o lugar está novo, está diferente. Pastor Fabrício é um homem de fibra, está botando para rachar, amém? E estava cheio lá ontem, nós ministramos, o fogo pegou, aleluia, glória a Deus. Aleluia, crendo, estamos crendo por mais ampliação, pelos ar-condicionados lá também, em nome de Jesus, estão chegando. Aleluia, era um unção descendo e o suor descendo ao mesmo tempo. Eu percebi que quanto mais suor caía, mais unção derramava.
Era um negócio poderoso, amém? Mas não podemos desprezar os pequenos começos, amém, irmãos? E tudo nós temos que ver a glória de Deus. Hoje à noite eu vou ministrar no aniversário da congregação em nossa também, do Cabula, pastor Emers. Eu tô com medo, rapaz. Toda vez que eu vou pregar lá eu fico com medo. Se vocês não foram lá ainda, vocês vão saber do que eu estou falando. O pessoal é do fogo de uma forma que me assuste. Teve um que queria pular em cima de mim. Eu digo, não, eu quero pegar, pastor. Ele ia pular em cima de mim. Eu digo, rapaz, não, aí pelo amor de Deus. Teve uma vez que deu um manto lá, tipo japonês. Eu pensei que era um capeta, eu ia expulsar. Eu estou pregando, ele fez. Eu digo, chega que eu vou botar a mão. Aí o pastor, não, rapaz, o cara tem chamado para o Japão, deixa ele se mover assim. Eu digo, glória a Deus. Eu digo, amém, aleluia. Discernimento de espírito, aleluia. Glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre o poder da semente. Tudo na nossa vida começa com a semente. Tudo passou a existir. Palavras são semente. Quando Deus criou o universo, Ele criou falando. As palavras que eu vos tenho dito, Jesus disse, João 6,63, são espírito e vida. Amém. A Bíblia diz que vida e morte estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do fruto. Você percebe que se eu como do fruto daquilo que eu disse, é porque aquilo que eu disse é uma semente. Aleluia. Vou dizer de novo. Se eu como do fruto daquilo que falei, é porque aquilo que eu falei foi uma semente. Aleluia. O que você tem falado sobre o teu final de ano, sobre a virada do ano? Oh, glória a Deus. O que você tem falado a respeito de 2022? Deixe suas palavras chegarem primeiro no ano que vem. Eu vou dizer de novo. É muito mais fácil você chegar no ano que vem com suas palavras, sendo que as suas palavras já estão lá. Deixe as suas palavras chegarem primeiro no ano que vem. Como vai ser o ano que vem? Vai ser de abundância ou de derrota? Vai ser de multiplicação ou de escassez? Vai ser de alegria ou de tristeza? Suas palavras, nossas palavras são sementes. As palavras que eu vos tenho dito são espírito. Se você está tomando nota, coloca isso. As minhas palavras são as minhas primeiras sementes. Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu digo, as palavras, as nossas ações são sementes, meus irmãos. A Bíblia diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque ao devido tempo nós colheremos. Se eu vou colher do bem que fiz, é porque o bem que eu fiz é uma semente. Um abraço é uma semente. Palavras amáveis são semente. Infelizmente, palavras ou preocupação ou coisas desse tipo, ou uma atitude grosseira ou coisa do tipo, também são sementes. Amém. A semente não funciona só para o lado positivo. Deus nos deu a escolha. Sabe, queridos, olha, você pode determinar o que você vai colher. Amém. Isso depende daquilo que você tem semeado, aquilo que você tem plantado. Amém. Quando eu cheguei aqui no Verbo da Vida, isso há 13 anos eu acredito que já tem feito, o primeiro líder com quem eu tive contato chegou para mim e disse assim, tu veio fazer o que aqui? Eu disse, rapaz, Deus falou que é para eu ficar nesse ministério aqui. Eu não tinha aprendido como ser guiado pelo Espírito, mas pelo berço cristão, meu pai tinha me ensinado. Eu tinha aprendido a escutar as impressões de Deus, a ouvir Deus falando comigo. Embora naquela época eu estava meio desviado, mas ainda, já viu desviado que ouve a voz de Deus? Cornélio não nasceu de novo, não tinha nascido de novo, e Deus falou com ele, né? Depois Pedro, e nós vamos falar sobre isso, veio pregar. Eu estava meio assim, meio mais para lá do que para cá. Aleluia, isso há muito tempo atrás, amém, irmão? Pelo amor de Deus. E Deus falou comigo, e ele disse assim para mim, olha o que ele falou, entenda muito bem, ele disse, a moeda de crescimento nesse ministério chama-se fidelidade. Quando ele falou isso para mim, eu disse, fidelidade é uma semente que eu vou plantar todos os dias. Honra, respeito, essa cultura de honra, de submissão, de amor, de compaixão para com os outros. Essas coisas têm nos feito crescer, tem feito você crescer também, fala a verdade. Amém. Bom demais. Então veja, tudo começa com a semente, se você está tomando nota. O segundo ponto é que dar é a natureza de Deus. Deus, pastor, mas dar é a natureza de Deus. A natureza de Deus não é amor. Deus amou tanto que deu. Amém. Então, quando eu digo que dá é a natureza de Deus, é porque a resposta mais prática, a comprovação mais prática do amor que tem dentro de mim é a liberalidade. Vocês estão pegando isso?
Aleluia. Se eu amo a obra de Deus, eu semeio na obra de Deus. Se eu amo o meu irmão e se a vida dele também me preocupa, entenda com respeito à palavra preocupação, mas se eu tenho cuidado com a vida dele, nós não gostamos de usar a palavra preocupação, porque preocupação é pecado, é melhor tirar do vocabulário, né? Mas se nós temos cuidado com a vida dos nossos irmãos, então, quando você olha para alguém que você percebe que aquela pessoa precisa de algo, e você de fato ama aquela pessoa, e ama a palavra de Deus, a primeira coisa que você pensa é, poxa, eu tenho que abençoar esse irmão de alguma forma. Você quer semear na vida dele, você quer dar um sapato, quer trocar a camisa dele. Por quê? Porque a resposta mais óbvia ao amor é a liberalidade. Só dá quem ama. Amém, irmãos? É por isso que a Bíblia chama a avareza de idolatria. Ele diz fugir da idolatria. Aí depois ele diz fugir da avareza. E depois ele liga a palavra idolatria à avareza. Então quando eu estou segurando, ou quando eu retenho, ou quando eu não aprendo que eu preciso liberar, aquele dinheiro se tornou um Deus para mim. É por isso que ele chama a avareza de idolatria. Ele é meu Senhor, então ele me domina, porque é ele que diz o que eu vou fazer. Aleluia. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele não foi criado para nos governar. As coisas que eu já desfrutei na vida, eu vou usar nesse linguajar para que você entenda. O meu contra-cheque não pagou por aquilo. Amém, irmãos, aleluia. Deus, ele é capaz. A palavra El Shaddai, em uma das suas aplicações, uma vez eu vi um estudioso, um rabino falando a respeito disso, eu acho. Eu estou tentando me lembrar o nome, mas uma das expressões da palavra El Shaddai, um dos seus significados, na raiz mesmo da palavra, significa o Deus de múltiplos seios, quando você vai olhar no original. Porque a ideia da mulher amamentando era a ideia de fartura, era a ideia de alimento. Então quando você olha os originais e você vai no fundo, na raiz etimológica da palavra, você descobre que na cabeça deles, Deus era um Deus de múltiplas fontes. Era um Deus que abençoava não somente por 2 canais, mas era o Deus de múltiplos seios. Você está entendendo isso? Ou seja, é um Deus que tem várias formas de nos suprir. Deus tem o seu, Deus ama, honra, e Deus respeita a questão do trabalho e nos manda trabalhar. Mas o dinheiro e a colheita que vem por meio do nosso trabalho é apenas um canal de suprimento de Deus em nossas vidas. E tem pessoas que estão querendo viver por meio desse um canal. Existe outro canal sobre o qual nós estamos falando, que se chama sementes. Aleluia. Então Deus foi o primeiro. Deus é um Deus de semeadura. Amém. Você observa que antes de Jesus ter ressuscitado, a Bíblia se referia a ele como filho unigênito. Isso quer dizer que ele era o único. Concorda comigo? Depois dele ter, porque a semente tem que cair na terra e tem que morrer. Quantos lembram disso? 1 Coríntios 15. Tem que cair, tem que morrer para que então dê fruto. Então a semente Cristo, a semente de filho de Deus, que Deus plantou, trouxe para ele muitos filhos. Oh, aleluia. Vou dizer assim, vou dizer de outra forma para você entender. Deus plantou Jesus e colheu a igreja. Aleluia. Porque Deus conhece o poder da semente. Satanás conhece o poder da semente. Quantos aqui, fala sério, não de verdade, para ajudar os irmãos que talvez não tenham praticado isso ainda, mas eu creio que de modo geral, nossa igreja já vive nesse entendimento. Mas como tem muitas pessoas novas, precisamos voltar às bases, amém? Não podemos nos enganar de que todos já sabem tudo. Até a gente que acha que já sabe, às vezes esquece. Então a repetição é algo divino, amém? Precisamos repetir e ouvir novamente para nos apegarmos com a maior firmeza. Mas fala a verdade, quantas pessoas aqui estavam passando por uma situação de aperto e foi uma semente guiada pelo Espírito que trouxe a provisão para a tua vida? Não, levanta a mão, que tem gente, o povo precisa saber disso. Aleluia. Quantos aqui já tiveram situações como, por exemplo, você estava crendo, sei lá, por 5 mil reais para fazer algo, começar um projeto, financiar alguma coisa, começar algo, dar o start em alguma coisa, e você tinha, por exemplo, sei lá, 2.500 no banco, e você estava crendo e chamando pelos outros 2.500, e Deus manda você dar os 2.500 que você já tem. Ah, glória a Deus, é só eu que passo por isso. Aleluia. Para quem então ele te deu 5, que é a lógica, a matemática de Deus, irmãos, explode o nosso raciocínio. Amém, aleluia, aleluia. Na matemática de Deus, 1 bota 1.000 para correr, 2 bota 10.000, aleluia,
Aleluia, não faz sentido. O nome disso é fé, o nome disso é sobrenatural, o nome disso é intervenção, o nome disso é graça, o nome disso é favor, o nome disso é a mão de Deus sobre nós. É o toque divino. A palavra graça é interessante, que uma das aplicações, um dos significados da palavra graça, quem fala sobre isso inclusive é o pastor Rick Renner, tem livros dele na livraria. E são livros extraordinários. Quem aqui já leu algum livro do pastor Rick Renner? Se você ainda não leu, meu irmão, você precisa ler. É uma literatura simplesmente extraordinária, é de uma profundidade absurda, né? Para mim hoje é um dos mestres de quem eu mais me alimento, né? A quantidade de livros e de ministrações que eu escuto. E ele diz que a palavra graça, na mente do judeu daquela época, a palavra graça, que vem de charis ou carisma, é de onde vem a palavra carisma, por exemplo. Essa palavra charis, na mente do judeu daquela época, significava o toque dos deuses em um humano. Ele vai na raiz da palavra, ele desmembra a palavra, te dá cada significado, depois cola tudo de novo. E é de uma clareza, é brilhante o estudo, a forma como ele consegue desfragmentar as palavras para então nos dar um significado e nos dar um outro degrau de clareza a respeito de algo que nós tínhamos um conhecimento limitado. Veja, esse toque divino, por exemplo, quando eles comentavam de algum herói da época, ou Hércules, ou Aquiles, dizia que ele tinha um charis, ele era forte porque ele tinha um toque dos deuses nele. Aleluia. Não é interessante que o apóstolo Paulo usa essa palavra durante todo o Novo Testamento para dizer, você tem graça para servir, graça para obedecer, graça para dar, graça para liberalidade. Isso quer dizer que essas coisas não fazemos na nossa própria força. O toque de Deus nos capacita a fazer. Oh, aleluia. A boa mão, Neemias colocou dessa forma, a boa mão do Senhor está sobre nós. É por isso que ele concluiu um projeto extraordinário, a reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias. Um homem natural não faz isso, mas um homem cheio de Deus faz. Aleluia, olha para alguém e diga, o toque de Deus está sobre a sua vida. O nome disso é graça, amém. Glória a Deus. Então tudo que fazemos é uma semente, gente, isso é uma lei. Vamos lá para Gênesis, abra em Gênesis capítulo 8. Vamos lá no verso 22. Isso é uma lei, isso é um princípio divino. E todas as vezes que decidimos obedecer ao Senhor, aleluia, as consequências disso são prazerosas, são boas, né? Gênesis 8, 22. Deus estabeleceu aqui o que nós costumamos chamar hoje de cláusula pétrea. Deus estabeleceu um estatuto perpétuo. Eis aqui uma lei divina. A Bíblia é a nossa Constituição, né? Eis aqui uma lei divina. Olha o que Deus falou. E você sabe que a palavra de Deus não muda. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, não deixará de existir frio e calor, verão e inverno, noite e dia. Ainda existe noite e dia, verão e inverno, frio e calor, então ainda existe semeadura e colheita. Isso, irmãos, deve nos dar um conforto extraordinário, de que não importa a semente que eu plantei, essa semente vai trazer para mim um retorno. Às vezes pode não trazer na data em que nós gostaríamos, ou na situação em que nós gostaríamos, amém, irmãos? Mas nós temos a palavra de Deus respaldando uma segurança muito grande, nos dando a segurança, vai colher o que plantou. Aleluia. Então podemos nos alegrar, porque não foi um homem que disse, Deus não pode mentir. Isso é uma lei, isso é um estatuto. E se nós formos lá para o verso, vamos seguir aqui, vamos embora, vamos para o verso 26 de Levítico. Vamos dar uma passeada aqui no Antigo Testamento, já nós vamos no Novo. Obedecer os estatutos de Deus é o segredo para o sucesso. Amém. Eu vou dizer de novo, obedecer a voz de Deus é o segredo para o sucesso. Pode observar, toda pessoa que tem uma vida fracassada, que não sai do lugar e que vem conversar conosco, ela quer, quando nós conversamos, ela está, às vezes não percebe, mas está quebrando vários princípios da palavra de Deus. Pastor, meu casamento isso, minhas finanças isso, parece que o capeta está pongado em minhas costas. Pastor, isso, minha vida não sai do lugar. Aí eu pergunto, como está a tua vida de semente? Como é que está a tua vida de dízimo? Como é que está a tua vida de honra? Como é que está a sua boca?
Aí a pessoa entende, meu Deus, eu falo mal das pessoas, eu sou um maledicente, minha língua eu não estou usando a minha língua para abençoar, mas a Bíblia estabelece outro princípio na nossa Constituição. Quer viver dias bons? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. A nossa prosperidade está atrelada à qualidade das palavras que saem da nossa boca. Davi, em Salmo 45, verso 1, ele diz: o meu coração em honra a Deus está cheio de boas palavras. Aí ele conclui a parte B do verso 1 do capítulo 45 de Salmos. Ele conclui dizendo: a minha língua é como a pena de um escritor habilidoso. Qual é a diferença entre um escritor e um escritor habilidoso? Um escritor apenas escreve, um escritor habilidoso seleciona as melhores palavras. Ele diz: a minha língua, a minha boca, quando eu vou falar, eu seleciono o que é melhor para falar, então eu falo. Oh, aleluia! Então veja, obedecer os estatutos e os comandos de Deus trazem sucesso para a nossa vida. Amém. Então vimos agora em Gênesis 8, 22, que Deus estabeleceu um estatuto perpétuo. Enquanto durar a terra, não vai deixar de haver semeadura e colheita. Aí eu pedi para que você fosse em Levítico, capítulo 26, verso 3. Aleluia. Quem chegou lá diz para mim: esse será o melhor final de ano da minha vida. Você crê no que você acabou de falar? Quem crê, celebra. Aleluia! Aleluia. Então, olha isso, 26, 3. Vimos agora, acabamos de ler em Gênesis 8, 22, Deus estabelecendo um estatuto perpétuo, semeadura e colheita. Aí aqui tem assim: se vocês andarem nos meus estatutos, ok? Estamos fazendo conexão a esse estatuto de semear e colher, ok? Se vocês andarem nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo. Da parte de Deus nunca vai faltar resposta. Deus é o Deus que manda chuva. Chuva aqui é o que vai regar a terra para fazer a semente crescer e dar fruto. Aí ele diz: e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo vai dar o seu fruto. Olha isso, obedeça aos meus estatutos e você vai ter o fruto que você precisa. Aí ele diz: a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Todos queremos segurança em Salvador e suprimento a fartar. Isso está atrelado a uma vida de obediência aos estatutos de Deus. Vou continuar. Aí ele diz: estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Gente, é Deus que está falando. Ele disse assim: perseguirei os vossos inimigos, ou seja, tocar terror no inferno. Amém. Estou traduzindo para a Nova Aliança. Perseguirei os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vocês. Olha isso, 5 de vocês vão perseguir a 100 capeta. Oh, glória a Deus. E 100 dentre vós perseguirão a 10.000. Você percebe o crescimento exponencial? A 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada. Aí ele diz: para vós outros olharei e vos farei fecundos. Vou multiplicar, vou confirmar a minha aliança. Olha isso, gente, recebe essa palavra profética para o final do teu ano. Recebe isso. Olha isso: comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Vocês entenderam isso aqui? Oh, glória a Deus. O sistema humano, o sistema natural, você vai usando algo, e aí termina, e você passa a crer para um novo suprimento. Você está entendendo isso? Terminou, Deus, e aí agora, Pai, manda de novo, porque o negócio apertou aqui de novo, Jeová. Aleluia. Essa promessa de Deus é: obedeça os meus estatutos. Estamos falando sobre o estatuto de semeadura e de colheita. E Deus está dizendo para nós: você vai estar comendo ainda o velho da colheita anterior, ou seja, a sobra, ainda você vai estar comendo a sobra da colheita anterior. E Deus está dizendo: e você vai ter que dispensar para ter espaço para a nova que vai chegar.
Oh, aleluia, aleluia. Ainda vai estar comendo o antigo e a nova colheita vai chegar. Você ainda vai estar glorificando a Deus pelo que colheu. E Deus vai dizer: toma aí de novo, toma aí de novo. Aleluia, recebe isso, recebe isso. Se você crê nisso, coloca de pé, levanta a sua mão e diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Comerás o velho e vai ter que tirar o velho para dar espaço ao novo, porque o El Shaddai se manifestará nesse final de ano. Aleluia, 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 aleluia. Vai estar terminando de celebrar a Deus pelo que colheu, e Deus vai jogar um novo no teu colo. Aleluia. Pai, muito obrigado pela colheita. Oxe, outro. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado por esse pix. De novo. Oh, xarabaçone. Bora, celebra que crente gosta de pix. Crente gosta de pix. Aleluia. Oh, o microfone não aguentou a glória, não. Aleluia. Falei pix para você dar risada e receber também, mas é qualquer coisa que você precise. Isso é uma palavra, gente, para nós. Recebou, oh, aleluia, 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 oh, glória a Deus. É como eu costumo dizer, está até no vídeo da conferência de oração. Eu não estou brincando não, irmão, eu estou profetizando. Creia no Senhor teu Deus e estarás seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Eu estou liberando sobre a tua vida agora, como profeta da casa do Senhor, uma colheita sobrenatural que vai vir por sobre uma colheita anterior, para te mostrar que eu sou Deus na tua vida e que você não serve a homem, não serve a Baal. Você não está debaixo do sistema babilônico. Eu te chamei para prosperar. Aleluia. Esse será o final de ano de multiplicação, de colheita, de vitória, de sucesso, de conquista. Aleluia. Para a glória de Deus e vergonha do inferno. Aleluia. Você que está em casa, é melhor sentar no sofá, senão você vai cair no poder. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vou comer o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, vou ter que tirar o velho. Não é interessante? Vou estar me alimentando de uma colheita, mas para a vinha nova, eu vou ter que pegar parte da colheita da qual eu estava me alimentando, eu vou ter que tirar. Você entende a semeadura aqui novamente? Aleluia. Ou seja, de toda a colheita que eu recebo, uma parte eu vou ter que tirar para que o novo chegue. Vocês pegaram isso? Se você come tudo, está entendendo? Ou seja, usufrui de todo o suprimento que Deus te deu e não separa uma parte para o novo ciclo, o ciclo de colheita vai ser interrompido. Para chegar ao novo, você vai ter que pegar uma parte do velho, e não entenda velho como algo ruim, entenda velho como o que aconteceu anteriormente. Chegou o novo, o velho é o anterior, não é algo de péssima qualidade ou qualquer tipo de coisa, não estou falando isso. Eu estou dizendo que uma parte da colheita anterior você vai precisar tirar para que a nova chegue. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu te tirei da terra do Egito, e te tirei para que você não fosse mais escravo. Quebrei os timões do vosso jugo, e te coloquei para andar de cabeça erguida. O tempo de vergonha terminou, meu irmão. Deus não te chamou para viver cabisbaixo, com jugo de pressão, de boleto, de dívida, de coisas empurrando a tua cabeça para baixo. Deus está colocando a sua cabeça de pé de novo. Obedece os meus estatutos, anda de acordo com a minha palavra, e serás frutífero por onde andares. Deus é bom. Esse mesmo texto na versão A Mensagem é impressionante. Eu quero ler com você para te dar um novo degrau de clareza. Diz assim:
versão a mensagem eu vou ler agora. Se você não tiver, apenas escuta. Se vocês viverem de acordo com os meus decretos e me obedecerem fielmente, enviarei para vocês chuva na época certa. O solo vai dar a colheita, as árvores vão dar o fruto, vocês farão a debulha dos grãos até a colheita da uva, e a colheita da uva continuará até a época do plantio. Vocês terão mais do que o suficiente para comer e vão viver seguros e protegidos na sua terra. Farei da sua terra um lugar de paz, e vocês poderão dormir à noite sem temor. Eliminarei da terra os animais selvagens, vou acabar com a guerra. Vocês perseguirão seus inimigos e os derrotarão. 5 de vocês vão perseguir a 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000 e acabarão com eles. Darei a vocês atenção total. Aleluia. Farei que vocês prosperem e cresçam em número, e guardarei a aliança que fiz com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita do ano anterior, e já terão que limpar os celeiros para a nova safra. Oh, aleluia. Recebe essa palavra para o teu final de ano, meu irmão. E não tente entender como as coisas vão acontecer. Se eu não me engano aí, quem é melhor de Bíblia do que eu, mas em Marcos 4 é quando Jesus fala sobre a parábola da semente, que ele vai dizer, o reino de Deus é como uma semente, é como um semeador que plantou a semente. Aí ele diz que a pessoa semeou, foi dormir, deu para entender, e não sabendo como a terra produziu o fruto. Isso quer dizer para nós, irmãos, que você não precisa semear e ficar com a cabeça rodando. Semeie e vá dormir. A terra, que é a palavra de Deus, vai produzir o fruto. Vai produzir o fruto. E é impressionante como a colheita, às vezes talvez não venha na época que você esperava ou imaginava, mas é impressionante, irmãos, como já aconteceu situações em minha vida, não sei se já aconteceu contigo, provavelmente sim, onde eu estava em situações e que percebi a mão de Deus operando. Eu disse, Deus, e pessoas semeando e coisas acontecendo, e eu falei assim, mas por que isso? E o Senhor falou, quem aqui já viveu isso? Concorda comigo, pelo amor de Deus. E Deus falou, isso aqui foi colheita de algo que você me obedeceu, semeou, às vezes há 1 ano, 2 anos atrás. Fica como um memorial na mente de Deus. Deus não esquece, não pode te negar a colheita, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode retroceder àquilo que Ele disse. Você está entendendo isso? Vai colher, irmãos. E isso é suficiente para a nossa alegria. Agora, em Eclesiastes 11:1, você não precisa ir lá, ou se quiser anotar, ou quiser ir, vai, não tem problema não. Eclesiastes 11, a partir do verso 1, diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha isso, reparte. Fala para alguém do teu lado, reparte. Toda vez que existiu na Bíblia o ato de repartir, a multiplicação veio acompanhante. Você lembra disso? Jesus multiplicando os pães e peixes. Vamos lá, você acha que apareceu pão para todo mundo e eles foram pegando? Está entendendo isso? Quando nós lemos o texto, isso para mim pelo menos fica claro pelo contexto, que enquanto eles pegavam pão, tirava e dava, a metade completava de novo. Está entendendo isso? Repartia, eu acho o pão está inteiro, tome. E outra coisa, crente quando está no sobrenatural, gosta de brincar com o sobrenatural, está entendendo? Pronto, tome lá, eita, de novo, tome. Reparte. Porque toda vez que nós repartimos, aprendemos isso, estamos lendo agora Eclesiastes, mas acabamos de ver isso em Levítico. Retire uma parte da colheita anterior, do que Deus acabou de te dar, porque o novo vai vir sobre a tua vida. Toda vez que repartimos, tem multiplicação atrelada a isso. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã em tempos de... Não sabíamos sobre a pandemia, mas quem teve sementes passou ileso. Aleluia. Quem estava com sementes desfrutou de colheita sobrenatural, irmão. Ok. Aí ele disse, estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra. Oh, eu creio num aguaceiro regando nossas sementes esses dias. Aleluia. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Eu queria chegar nesse ponto aqui agora, cheguei aqui. Quem somente observa o vento, nunca semeará. Isso é outro estatuto, meu irmão. Se você ficar esperando, tudo está cooperando para que você semeie, você não vai fazer nunca. Você entende que a Bíblia... Presta atenção, nós queremos tempos de bonança. O vento aqui representa
um tempo, ou dia mau, ou situações que nós não estávamos esperando por elas. Presta atenção. Nós queremos a colheita de dias bons. Mas Deus está dizendo, se você ficar reparando no que está acontecendo lá de fora, para que isso determine o que você semeia ou deixa de semear, você nunca vai semear. Ou seja, o vendaval nunca vai passar. Oh, gente, vocês pegaram isso aqui? Se você ficar observando, e aqui vai um princípio poderoso. Nós não semeamos baseado nas circunstâncias ou nos problemas lá fora. Nós semeamos baseado em direções de Deus. Cada um dê segundo foi proposto no coração. Você sabe que o coração é o espírito do homem, onde o Espírito de Deus habita. E a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus guia os nossos passos utilizando o nosso espírito, que nasceu de novo, que tem a vida de Deus, e o Espírito Santo habita dentro dele. É por meio do nosso espírito que nós temos contato com o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus. Vocês estão pegando isso aqui? Ou eu estou embolando demais com a coisa? Aí ele diz, você precisa dar de acordo com a proposta que você tem no Espírito. A comunicação de quanto eu dou vem do Espírito Santo, não é uma escolha minha, eu aprendi isso. Aí os amém talvez vai diminuindo, porque você queria escolher. Mas aí nós lembramos de uma coisa muito importante sobre a salvação. Ele é Senhor, eu sou o servo. Ele é o Pai, eu sou o Filho. Os comandos e direcionamentos vêm dele. Aleluia. Amém. Lembra que ele nos comprou por um alto preço? O que nós temos não é nosso, é dele. Em nossas mãos, para que nós possamos administrar, mas é dele. Amém. Aí ele diz, e aquele que olha para as nuvens nunca cegará. Ficar observando o externo, para que isso Deus, quando eu colher muito, quando eu tiver com minha conta cheia, aí eu vou semear. Nunca vai passar o vendaval, porque você está observando o vento, e porque você observa o vento e não obedece à semeadura anterior, ou o comando de Deus que Ele te deu no meio do vendaval, o vendaval nunca vai passar. Ok. Então, eu semeio debaixo de instruções, não debaixo de circunstâncias. Eu semeio porque Ele me mandou fazer, o quanto Ele me mandou fazer, na hora que Ele me mandou fazer. Deu para entender? E Deus, irmãos, constantemente vai testar o nosso coração a respeito disso. Eu aprendi algo com o Senhor, que a única forma, que Deus quer te prosperar, Deus quer te dar em abundância. Eu não sei se isso te alegra, mas isso para mim é uma notícia maravilhosa. Mas ao mesmo tempo que Ele quer te dar em abundância, para que seus celeiros fiquem abarrotados, é o que a palavra de Deus diz. Ao mesmo tempo Ele tem cuidado de que essa riqueza não tome o teu coração. Ele diz, me fugiu o texto agora, mas ele diz, vocês vão habitar em casas que não moraram, vocês vão ser frutíferos no seu gado, no seu campo. Ele diz assim, tome cuidado para que depois de o quê? O que está no contexto, Ele te aumentar a tua casa, teu celeiro, teu gado, teu dinheiro. Ele diz, tome cuidado para que depois não se ensoberbeça no teu coração e diga, a força do meu braço foi que conquistou tudo isso. Isso quer dizer que o problema de Deus não é dar. O problema de Deus é, tome cuidado para que depois de eu ter dado, isso tome o teu coração. Então o problema dele não é uma questão de dar ou de não dar. O problema de Deus é uma questão de senhorio. E uma vez Deus falou comigo, como eu posso testar na prática se a riqueza que eu te dei não tomou o teu coração? Como Deus pode nos avaliar na prática se a riqueza que Ele nos deu, ou se o dinheiro que Ele nos deu não tomou o nosso coração? Como Deus pode nos avaliar de forma prática? Periodicamente, Deus vai me pedir para pegar isso que Ele me deu, ou uma parte, ou um todo, e vai me pedir para liberar, para soltar aquilo. Só solta quem não estabeleceu aquilo como Senhor. Então, semente, irmãos, é muito mais do que, entenda, muito mais do que um princípio, isso é óbvio. É muito mais do que apenas o cumprimento de um princípio. Semeadura, anota isso. Se for botar no Instagram, coloca meu nome lá. Que essa veio do Espírito Santo, mas veio fresca agora. Semente ou semeadura é a forma pela qual Deus sonda o meu coração, para perceber se as riquezas que Ele me deu não me dominaram. Semeadura é a forma de Deus olhar para mim e conseguir avaliar quem é o Senhor. Continuo sendo eu
ou o dinheiro já dominou a vontade dele? Aleluia, aleluia, aleluia. São sementes que vão nos avaliar, irmãos. Quando você é impelido ou compelido a dar, e você sentir um freio ou um cuidado, toma cuidado. Você está entendendo isso? Mas será que... tem que acender um alerta na hora. Porque eu sei que Deus me mandou e eu estou retrucando, eu retrocedendo. Talvez esse dinheiro está começando a dominar seu coração. E como é que eu saro desse problema, desse diagnóstico que eu acabei de descobrir? Descobri que o dinheiro está me dominando. Como eu salvo? Como eu me salvo disso? Eu obedeço ao comando de dar. Deu para entender? Essa é a forma pela qual Deus me avalia, ou avalia o meu coração, e ao mesmo tempo é o remédio para quem não passou no teste. Oh, aleluia! Glória a Deus! Gente, eu estou pregando muito bem nessa manhã. Aleluia! Então, eu gostaria que você fosse comigo, por favor, para Filipenses. Vamos terminar aqui. Filipenses, louvor pode subir. Filipenses capítulo 4, alguém falou já, Deus abençoe você, viu? Isso quer dizer que você está gostando. Deus abençoe sua família e seu ministério. Aleluia. Filipenses capítulo 4. Talvez aqui a maioria pensou, o pastor vai ler o verso 19. Oh, aleluia. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir, aleluia, as minhas necessidades. Glória a Deus. Eu não vou ler o 19. Eu vou ler o 10 e vou chegar no 19. Oh, aleluia. São os contextos que às vezes nos dão um balde de água fria, né? Mas os contextos estabelecem as verdades que eu vou ler e me ajuda a andar em equilíbrio. Então, amamos essa promessa. E o meu Deus há de suprir. Observa isso. Vamos voltar 9 versículos aí na história. Verso 10. Diz assim, Paulo falando para os filipenses, né? A igreja de Deus que ele plantou em Filipos. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora e mais uma vez renovastes ao meu favor o vosso cuidado, ao qual também vocês já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. Isso aqui é Paulo agradecendo pela semente que eles mandaram. Vocês vão entender isso aqui. Continuando. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda a situação. Pobreza aqui é falta de recurso, né? Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia vocês fizeram bem em quê? Olha o elogio de Paulo: se associando comigo na minha tribulação. E assim, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma outra igreja se associou comigo no que diz respeito a dar e receber, é o assunto aqui em questão, senão unicamente vocês. Paulo está elogiando os filipenses, porque os filipenses, no começo do ministério dele, quando ele saiu da Macedônia, os filipenses foi a única igreja que se associou com ele no dar e receber. Você percebe o cuidado de Paulo, a clareza de Paulo, de que a igreja não se associou com ele apenas no que diz respeito a dar. Paulo disse, você se associou no que diz respeito a dar e receber, porque o receber é uma consequência óbvia do dar. Quem planta, colhe. Aí ele diz assim, porque até para Tessalônica, vocês mandaram o quê? Dar e receber é suprimento. Vocês mandaram suprimento não somente uma vez, mas 2. E foi o bastante para as minhas necessidades. A igreja de Filipenses estava mantendo com fartura o ministério do apóstolo Paulo. Observa isso. Ele diz, não que eu procure o donativo, eu não estou procurando a oferta de vocês. Aí ele diz, mas o que realmente me interessa é o fruto que vai aumentar o vosso crédito.
Oh, aleluia, glória a Deus. Tem gente aqui correndo atrás de crédito com banco. É melhor ter crédito com céus, meu irmão. Vou dizer, é melhor ter crédito com Deus. De dizer, Pai, o Senhor sabe, como eu pregava antes, né? Se tenho crédito contigo no céu, como pregoeiro da tua palavra, né? Eu no começo do ministério era um sucesso. Fabiana lembra, pregava igualzinho a Marco Feliciano. Até o alisante eu dava no cabelo e jogava para trás. Era um negócio. Meu Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Patrícia está de mãos levantadas aí, aleluia. Expulsava demônio, dizia que o capeta ia se explodir se não corresse ao raio de 10 km². Era uma presepada. Ok. Aí ele diz, a minha preocupação não é a oferta de vocês. O que está me interessando é o fruto que vai aumentar o seu crédito. Ou seja, rapaz, eu estou interessado em ver o que Deus vai fazer depois dessa semente que vocês plantaram. É ver os créditos celestiais, é ver a resposta de Deus. O que me interessa é isso, é ver a recompensa que vocês terão por ter mantido o ministério, ter semeado na obra de Deus, é o que ele está falando aqui. Aí ele diz assim, recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave. O povo de Filipenses entregou o dinheiro, entregou a prata, o ouro, entregou a Epafrodito, e Epafrodito deu ao apóstolo Paulo. Aí ele diz assim, desde que eu recebi da vossa parte, o que veio da vossa parte como aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Não é interessante isso? A consciência do apóstolo Paulo, vocês estão semeando na minha vida, mas o cheiro suave está indo para as narinas de Deus. Ou seja, nós damos a homens. Ué, você não semeia na vida de um cavalo. Semeia na vida de pessoas, dos seus irmãos, da obra de Deus, de missionários. A semente deve rodar no reino de Deus. Está entendendo isso? O ciclo de semeadura e de colheita é algo que funciona dentro do sistema ou do reino de Deus para nós que nascemos de novo. Não é interessante que o apóstolo Paulo estava dizendo para eles, vocês semearam na minha vida, mas é como se vocês estivessem dando a Deus, dando a mim. Vocês conseguem pegar isso aqui pelo texto? Provérbios, por exemplo, de Salomão diz, aquele que dá ao pobre, ao necessitado, a Deus empresta. Não é interessante? Você bota na mão de quem precisa, dá a quem precisa, mas empresta a Deus. Quando você dá, não tem expectativa de retorno. Mas quando você empresta algo, é porque aquilo é seu, que você deu a outra pessoa, mas você espera um retorno. Eu dou a pessoas, mas empresto a Deus. Ou seja, dê a pessoas que de mim você vai receber um retorno. Isso é Deus falando. Oh, gente, pelo amor de Deus, isso é forte demais. Vocês semearam na minha vida, mas o aroma aceitável e aprazível foi a Deus. Verso 19. E o meu Deus, continuidade de uma associação no tocante a dar e receber. Não foi uma palavra profética aqui, foi o resultado de uma ação. Esse versículo, entenda, aqui não foi uma profecia, foi um anúncio de uma colheita. Oh, glória a Deus. Isso aqui não foi uma palavra profética. Isso aqui foi um anúncio. Eu estou te anunciando o resultado do que vai acontecer. Você semearam na minha vida. Entenda, o apóstolo Paulo, pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, você semearam na minha vida. E a vida dele ali representava o reino de Deus. Porque ele era um dos principais dos apóstolos. Colocou a maior parte das igrejas do primeiro século. E eu estou suprido em tudo. O cheiro agradável foi para Deus. Deixa eu te contar o resultado. O meu Deus, segundo as riquezas dele, há de suprir as suas necessidades. Ele está falando com quem e para quem? Com quem se associou e para quem semeou. Isso aqui é resultado de uma associação não dar. Pastor, eu não posso confessar esse versículo pela manhã não e crer que isso vai acontecer na minha vida? Pode,
Mas entenda, só vai acontecer se nós cumprirmos as prerrogativas. É uma associação com o ministério que te sustenta. Você está entendendo isso, irmãos? Vou falar bem claro mesmo, que só tem adulto aqui. É uma associação com o ministério que te alimenta. Ou não era isso que estava acontecendo aqui? Quem botou a igreja em Filipos foi Paulo. Oh, aleluia. Aleluia. E Paulo entendia muito bem esse direito ministerial que ele tinha, abre aspas, né? Com a devida vênia, né? Como costumamos dizer. Paulo, quando vai falar para a igreja aos Coríntios, em 1 Coríntios, porque lá tem um versículo que diz que Paulo não quis receber deles. As pessoas interpretam mal esse texto, porque não leem o contexto. Não leem o contexto de que Paulo estava tentando afastar o que ele chamava de falsos apóstolos. Pessoas que não tinham dado sangue por aquela obra e se apresentavam como apóstolo. E o povo de Coríntios, naquela situação de 1 Coríntios, estava semeando nos falsos apóstolos e se recusando a dar a Paulo. E Paulo disse: você esqueceu que quem colocou essa igreja fui eu? Vocês são a carta do meu ministério. Se vocês consideram esses falsos apóstolos como apóstolos, muito mais vocês deveriam fazer isso. Aí Paulo, para não justificar ou para tentar clarear a visão do povo, para parar de semear em falsos apóstolos, presta atenção, Paulo diz: eu não quero receber de vocês, para que vocês não tenham desculpa de semear nesses outros que não merecem. Tanto que, se você for ler 2 Coríntios, Paulo volta a tocar nesse assunto, se eu não me engano, lá pelo capítulo 6, ou capítulo 7, Paulo volta a tocar esse assunto e pede perdão à igreja, dizendo: me perdoe o agravo de não ter recebido de vocês por conta dos falsos apóstolos. Ou seja, mesmo aquilo que Paulo pensou que estava fazendo para o bem, ele pediu perdão. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer era: eu deveria ter recebido de vocês. Me perdoem esse agravo. É que eu não tenho como abrir esse texto lá agora, vai demorar muito. Mas veja, o apóstolo Paulo tinha consciência. Ele tinha consciência quando ele vai falar do boi que debulha o trigo. Deu para entender? Não ates a boca do boi. Quem já leu esse texto aqui? É todo esse contexto aí. Então o boi que está se esforçando para cavar a terra, quando ele quer virar a cabeça para comer uma das espigas que ele está se esforçando para tirar, as pessoas amarravam a boca. Deu para entender? Aí o apóstolo Paulo diz: acaso é com bois que Deus está falando? Quando você ler esse texto? Esse texto é muito profundo, não tem tempo de ir para lá. Ele diz: todavia, não é por nosso respeito que ele falou tais coisas. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer: eu sou o boi, abre aspas, que dei minhas costas, meu sangue, para botar o ministério. E na hora de eu ter o retorno, Paulo fala sobre isso muito claro, gente. Paulo não tinha problema de falar em dinheiro. Quem trata com dinheiro, com honestidade, não tem problema de falar sobre ele. Deu para entender isso? A nossa igreja não tem problema de falar a respeito disso, porque a administração feita é com seriedade e integridade. Então tenha medo de falar quem é injusto e quem é ímpio no trato com o dinheiro. Nossa igreja pode falar sobre isso. Então é injusto o que o apóstolo Paulo, segundo as palavras do apóstolo Paulo, uma igreja que te alimenta tanto, tem tão pouco de você. Está entendendo isso? Oh, gente. Meu Deus do céu. Aleluia. E isso aqui é para quem tem semeado pouco. Quem tem semeado muito, parabéns, você está bíblico. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo disse: quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Aleluia. Eu sei que isso às vezes é um assunto meio complicado, abre aspas, de entrar, porque as pessoas dão, pastor, cuidado, o que as pessoas vão pensar, e cuidado com isso. Irmãos, precisamos ter cuidado, mas entenda, não cuidado ao ponto de não ensinarmos algo que é bíblico, porque aí já não é mais cuidado, é desobediência. Porque fé é bíblico, cura é bíblico, salvação é bíblico, semeadura e colheita é bíblico. Amém? Então que nosso cuidado não nos prive de tocar em assuntos que precisam ser tocados. Não se pode atar a boca do boi que debulha. Aleluia. Ou seja, aqueles que se esforçam, a igreja que se esforça, o ministério que se esforça para existir, para estar aqui, para te dar uma boa palavra, acaso é com bois que Deus está falando isso? Deu para entender, irmãos? Não é. Ok, mas eu não vou lá não para a gente ganhar tempo. Então, gente, e esse assunto é muito vasto, eu não vou tentar pregar tudo isso.
em um culto apenas, até porque seria impossível, esse assunto é muito vasto. Mas a colheita, irmãos queridos, nos promete, das semeaduras que nós temos, é muito mais do que apenas aquilo que semeamos. Amém, irmãos? Quando você planta uma semente de algo, você não quer, entenda, precisamos interpretar bem essa questão de nós vamos colher exatamente o que semeamos. Precisamos ter um cuidado com isso. Porque quando você planta um caroço, você não colhe um caroço. Você colhe um fruto que te dá muito mais do que aquilo que você plantou. É por isso que o apóstolo Paulo também, 1 Coríntios 15, falando sobre semente, ele diz: aquilo que cai na terra, a semente que cai na terra, não é o que virá a ser. Ou seja, o que você planta não é o que você vai colher daquilo. Gente, isso é profundo. Eu vou te dar um exemplo. Salomão tinha riqueza. Gente, muita riqueza. Salomão não precisava de dinheiro. Salomão, no começo do seu reinado, precisava de sabedoria. Mas foi quando ele semeou da sua riqueza que Deus apareceu para ele e falou: o que você quer? Me torne sábio. E Deus respondeu a oração. A semente financeira de Salomão trouxe para ele, não, entenda, dinheiro, porque ele já tinha isso. A preocupação dele não era essa. Mas ele disse: eu preciso de sabedoria. Então a semente financeira de Salomão trouxe sabedoria, atendeu. É por isso que o apóstolo Paulo disse: vocês participaram comigo no tocante ao dar e receber, mas o meu Deus vai suprir, olha o resultado, cada uma das vossas necessidades. Oh, glória a Deus. Isso quer dizer que às vezes o que eu semeio não venha às vezes exatamente o que eu fiz, vem na forma do que eu preciso. Cornélio, nós tocamos ele aqui, mas eu não vou lá não, é Atos 10, por conta do tempo. Mas Cornélio, quando ele estava orando lá, a Bíblia diz que o anjo apareceu para ele e fala que Cornélio era um homem piedoso, nós já sabemos dessa história. O anjo aparece para ele e diz o seguinte: Cornélio, Deus recebeu as tuas preces e as tuas esmolas, as tuas sementes. Cornélio não tinha revelação de Cristo, mas era uma pessoa que dá para entender pelo contexto que tinha posses e que tinha um hábito de semear, de dar. O anjo disse: Cornélio, Deus ouviu. Pode ler lá, irmãos, não tenha dúvida do que eu estou te falando, não. Deus ouviu as tuas orações e as tuas sementes, as tuas esmolas. Deu para entender? A oferta que você dava ao pobre, a quem não tinha recurso. Não é interessante? Então me parece pelo contexto que Cornélio, o problema de Cornélio não era questão financeira. Ele dava constantemente aos pobres. Me parece que era alguém rico, alguém que tinha dinheiro. Do que ele precisava? Salvação para sua casa e o batismo com o Espírito Santo. O anjo apareceu, o mesmo que apareceu para ele, apareceu a Pedro, deu comando para ele: vá lá na casa de Pedro, na casa de Simão, o curtidor, tem um caba lá, chamado Pedro, barará. Ele mandou pessoas ir lá. O anjo apareceu: ó, tem homem tem vindo aí da casa de Cornélio, você vai receber e vá com eles. Então o anjo apareceu lá, o anjo apareceu aqui: Pedro, segue esse povo, vai Pedro. E aí, Cornélio, cheguei aqui, e aí? Rapaz, não, o anjo apareceu para mim, disse assim, 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 mandou chamar Pedro e mandou chamar você, que você vai me dar o que eu preciso. Pedro pregou a palavra. Qual foi a pregação dele? Atos 10:38, que nós gostamos de citar. Foi a pregação de Pedro. Aqui está se passando na casa de Cornélio. Deu para entender? Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então foi a pregação de Pedro. Estando Pedro falando, a Bíblia diz: caiu o Espírito Santo sobre eles. Salvação, que era o que ele precisava, e batismo com o Espírito Santo. Foi fruto de orações e sementes. Oh, glória a Deus. Cornélio, Deus viu tuas sementes, cabra, e tuas orações. O sobrenatural vai se mover agora na tua vida. Se prepara, faz assim, manda pessoas assim, manda pessoas. Deu para entender isso? Então não limite ter retorno financeiro quando você dá finanças. É cada uma das vossas necessidades. É aquilo que nós precisamos. Não estou dizendo que quem planta dinheiro não vai colher dinheiro. Pode colher dinheiro, mas pode colher a salvação de uma pessoa. Não estou falando sobre, entenda, não estou falando sobre comprar. Estou falando sobre uma intervenção divina que é liberada pela nossa liberalidade. Não estou falando sobre comprar salvação não, gente. Ou comprar saúde, não estou falando nada disso. Eu estou falando sobre um mover sobrenatural que foi destravado pela oferta dele.
Um anjo apareceu para ele, depois de ter orado e ter uma vida de semeadura. Um anjo apareceu, se prepara que eu vou te dar os comandos agora para multiplicação na tua vida, para salvação na tua casa. As nossas sementes vão muito mais além do que nós pensamos. Eu vou dizer de novo, as nossas sementes vão muito mais além do que aquilo que nós pensamos.